Olá pessoal, eu estou aqui hoje para abordar um tema sobre o direito do trabalho e estarei falando sobre o direito de greve e também sobre as características do direito de greve. Eu faço parte de um grupo acadêmico onde nós estaremos apresentando este seminário e este grupo é composto por mim, acadêmico Ronildo, e também a acadêmica Marciele e o acadêmico Gerolamo. Posteriormente à minha fala, eu estarei passando a oportunidade para os meus colegas que vão estar fazendo as suas conceituações e também as suas considerações acerca do direito de greve. A minha parte, estarei falando sobre a parte conceitual do direito de greve e também sobre as características do direito de greve. Falar sobre conceito ou a parte conceitual do direito de greve é bastante intrigante, até porque os doutrinadores eles falam diversos conceitos, eles têm diversos conceitos. Mas eu quero aqui citar alguns doutrinadores falando a parte conceitual do direito de greve. Como, por exemplo, Arnaldo Susekind. Ele diz que o conceito de greve ele pode assumir diversas perspectivas, a depender do critério que é adotado pelo autor ou da própria ordem jurídica em que o instituto está inserido. Diversos doutrinadores, eles consideram incoerente a utilização do termo direito de greve. Eles acham que esse termo usado como direito de greve é inconsistente, é incoerente, dado que a ideia de direito de greve segue uma direção oposta às manifestações grevistas, que são exteriorizadas por meio de ações violentas ou supostamente violentas. O Susekind, ele pôde corresponder há dois fenômenos sociais distintos. O primeiro, ele diz que a insubordinação concertada de pessoas interligadas por interesses comuns, com a finalidade de modificar ou substituir instituições públicas ou sistemas legais. No segundo ponto, este mesmo autor, Arnaldo Susekind, ele diz que podemos conceituar como uma pressão contra empresários, visando o êxito da negociação coletiva sobre aspectos jurídicos, econômicos, ambientais e de trabalho. Na primeira hipótese, existe uma manifestação sociopolítica de índole revolucionária. E na segunda, se trata de um procedimento jurídico trabalhista a ser regulamentado, seja por lei, que é o sistema heterônomo, ou por entidades sindicais de cúpula, que é o sistema autônomo. José Augusto Rodrigues é um outro doutrinador. Ele constrói uma verdade metodológica acerca de conceituar o direito de greve, quando ele busca esse conceito dizendo que ela pode ser definida como um instituto que deve levar em conta a origem remota e a origem próxima. Com relação à origem remota, esse autor afirma que a greve é a paralisação coletiva do trabalho como forma unilateral de resistência a condições inaceitáveis ou reivindicação de condições melhores de sua prática. No que diz respeito à origem próxima, Rodrigues Pinto ele elabora dois tipos de conceito. Ele fala sobre o conceito sintético e fala também sobre o conceito analítico. Nas palavras desse autor, conceito sintético é o direito de prejudicar, uma vez que a greve traz prejuízo econômico imediato ao empregador, frustrando ao empregador o lucro. E implica também prejuízo imediato à sociedade, dependendo da dimensão e da amplitude da atividade econômica do empregador. Ele também fala que é uma cessação do trabalho convencional, é uma cessação coletiva do trabalho e é uma recusa coletiva e combinada do trabalho. Ainda de acordo com o magistrado doutrinador, são conceitos analíticos a cessação do trabalho acertada por um grupo de trabalhadores com o objetivo de defender seus interesses profissionais. Também é uma recusa coletiva e combinada de trabalho, manifestando a intenção dos assalariados, melhor dizendo, de se colocarem provisoriamente fora do contrato, a fim de assegurar o sucesso de suas reivindicações. Também ele diz que é uma suspensão de caráter temporário do trabalho, pactuada e acertada por um grupo organizado de trabalhadores com o abandono dos locais de trabalho, com o objetivo de fazer pressão sobre os empregadores na defesa de seus interesses profissionais e econômicos. Já um outro doutrinador, chamado Maurício Godinho Delgado, este doutrinador ele assevera que a construção do conceito de greve mantém uma conexão direta com a amplitude conferida pelo artigo 9º da Constituição Federal. Para ele, a paralisação ela deve servir como instrumento de pressão para a defesa de interesses coletivos e conquistas sociais que beneficiam o maior número de pessoas.
Assumindo uma perspectiva geral, um outro autor, Alexandre de Moraes, ele define a greve como um direito de autodefesa, que consiste na abstenção coletiva e simultânea do trabalho, organizadamente pelos trabalhadores de um ou vários departamentos ou estabelecimentos com o fim de defender interesses determinados. Para Oliveira, a greve ela é uma espécie de pressão coletiva e temporária de que os trabalhadores lançam mão para vencer as resistências do empregador quando superada ou inoperante a negociação, por deliberação da Assembleia Geral de Entidade Sindical, representando a categoria profissional, com o objetivo de conseguir melhoria nas condições de trabalho vigentes. O conteúdo, o objetivo de cada conceito que aqui é dito, tende a balizar o fim buscado pelo movimento grevista. Algumas correntes doutrinárias trazem única e exclusivamente a melhoria das condições de trabalho, como cerne da temática. No entanto, autores como Delgado entendem o Instituto da Greve como a possibilidade de se obter conquistas sociais que impactem um espectro mais amplo da sociedade. Bolsinhas Filho ele indica que a Constituição ela consagra uma definição bastante ampla nesse sentido, na medida em que enfatiza o direito de greve, assegurando competir aos trabalhadores decidir sobre as oportunidades de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. A norma, como se pode facilmente concluir, destina-se aos trabalhadores, gênero do qual o empregador são espécie. Os empregadores, na verdade, são espécie. Ele também é taxativo ao asseverar serem eles os únicos competentes para decidir sobre a oportunidade de exercer o direito em questão e definir quais interesses deverão, por meio deles, defender. Antônio Monteiro Fernandes, ele faz uma importante observação sobre a definição da greve, enquanto movimento reivindicatório. Ele observa que a definição de greve é sempre restritiva e cita a posição de Portugal, que optou por não regulamentar esse assunto. Bom, nessa linha, Rodrigues Pinto também ele faz um importante apontamento no sentido de que, quando houver a definição, deve-se estar atento ao conceito legal feito em cada país, pois nele estará a delimitação nacional desse direito e de seu exercício. A definição legal da greve, adotada na Organização Jurídica Brasileira, está presente no artigo 2º da Lei 7.783, de 1989, que o seu dispositivo prevê o seguinte: artigo 2º. Para os fins desta lei, considera legítimo exercício do direito de greve a suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial, de prestação pessoal de serviços ao empregador. A lei também ela trata de disciplinar o tema da seguinte maneira. O artigo 17 dessa lei diz assim: fica vedada a paralisação das atividades por iniciativa do empregador com o objetivo de frustrar a negociação ou dificultar o atendimento de reivindicação dos respectivos empregados. Ao observar uma eventual inconstitucionalidade, fundada na falta de isonomia entre empregador e trabalhador quanto aos instrumentos de pressão de uma parte sobre a outra, Leite, um outro doutrinador, ele entende que o direito do trabalho ele preza pelo princípio da proteção do economicamente mais fraco. Ou seja, o campo de estudo parte da premissa de que a desigualdade econômica e social entre os trabalhadores e os detentores de capital permite a criação de uma desigualdade no campo jurídico que minimize os efeitos sentidos pelos mais fracos. Bom, pessoal, sobre o lado conceitual do direito de greve é isso, e eu agora quero falar sobre os requisitos para o exercício do direito de greve. Quando nós analisamos a redação da Lei 7.783/89, é possível a gente inferir que o exercício do direito de greve na forma da lei exige o cumprimento de dois requisitos essenciais, dois requisitos básicos. O primeiro é a negociação coletiva frustrada e prévio aviso ao empregador ou organização empresarial. Traduzindo em linhas gerais, o estabelecimento desses requisitos busca disciplinar a garantia de um direito com reflexos sociais relevantes. O TST, o Tribunal Superior do Trabalho,
ele possui orientação jurisprudencial da seção de dissídios coletivos, no sentido de que, antes de qualquer movimento grevista, é imprescindível que as partes busquem uma solução pacífica para o conflito. Diversos autores eles defendem a tese de que a negociação apresenta-se como uma condição necessária para o pleno exercício do direito de greve. Nesse sentido, Nascimento, ele afirma que a negociação coletiva não teria por si expressão sem o correlato direito de greve. Então, ele diz que bastaria a recusa empresarial em negociar o pleito, já terminaria sem outras consequências. Desse modo, a greve está diretamente relacionada com a negociação coletiva, e nesse sentido é que ambas as figuras integram o campo maior dos direitos coletivos dos trabalhadores definidos pela Constituição, entre os quais estão o expresso reconhecimento das convenções coletivas de trabalho, que estão instituídas na Constituição Federal, no artigo 7º e nos seus incisos 26, e também a obrigatoriedade de participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho, que estão previstos na Constituição Federal, no artigo 8º, no seu inciso 6º. Há doutrinadores que sustentam a inconstitucionalidade do artigo 3º da Lei 7.783, que trata da negociação coletiva em momento anterior à cessação do trabalho. Na visão desses autores, a falta de previsão na Carta Magna sobre a negociação como fator determinante para o exercício da greve constitui justificativa jurídica razoável para sustentar a tese de inconstitucionalidade. Em sentido contrário, Carlos Henrique Bezerra Leite ele defende que, ao realizar uma interpretação sistemática da Constituição Federal, é impossível, na verdade, é possível visualizar na negociação coletiva o método ideal para a solução de conflitos entre o trabalho e o capital. Bom, a frustração da negociação ela pode ocorrer, segundo o autor, de duas formas: a recusa ou o desacordo. Em ambos os casos, o pressuposto exigido pela lei de greve para a deflagração do movimento estará cumprido. Com relação à comunicação prévia nas atividades não essenciais, a legislação ela dispõe que os empregadores diretamente interessados serão notificados com antecedência mínima de 48 horas da paralisação. A referida redação, ela consagra a importância da temática e a própria razoabilidade jurídica ao permitir que a parte empregadora ela realize as ações necessárias para minimizar questões de primeira ordem. Além de evitar a greve surpresa, a notificação prévia da paralisação impõe o respeito entre as partes da relação jurídico-trabalhista. Cabe destacar que o artigo 13 da Lei de Greve prevê que, em se tratando de atividade essencial, o prazo de antecedência do aviso será de 72 horas antes da paralisação. Além disso, o alcance do informe deve abarcar o empregador e todo o público diretamente interessado na prestação do serviço. O respeito às necessidades inadiáveis da sociedade, que são atividades essenciais, constitui verdadeiro elemento primordial no Estado democrático de direito. Ao analisarmos o ordenamento jurídico, especificamente as normas que tratam dos direitos e deveres dos trabalhadores, é possível a gente inferir que o exercício do direito de greve está garantido. Mas não é algo absoluto na medida em que está sujeito a limitações, não. A própria previsão legal, constante no artigo 9º, no parágrafo 2º da CF ou da Constituição Federal, consagra que os abusos cometidos durante o exercício do direito de greve, eles estão sujeitos, os responsáveis, às penas cabíveis. Portanto, pessoal, é sobre isso que eu estarei abordando sobre este pequeno seminário. E eu quero agora passar a oportunidade, passar a palavra aos meus colegas Jerônimo Pietro e também a minha colega Marciele Odan. Um abraço a todos e fiquem todos com Deus. Introdução ao direito de greve no Brasil. Embora as paralisações dos trabalhadores remontem ao período do Império Romano, somente com a Revolução Industrial, iniciada no século XVIII, criaram-se as condições necessárias para o desenvolvimento dos movimentos grevistas.
Considerado crime desde os primórdios do Estado moderno, a greve foi descriminalizada pela primeira vez na Inglaterra em 1925 e ganhou estatura constitucional na Carta Mexicana em 1917. No Brasil, palco de greves históricas, os movimentos grevistas também passaram de infração penal a direito constitucionalmente assegurado. O direito positivo, como técnica de ordenação social, sujeita aos influxos históricos, disciplina a greve de acordo com as concepções político-econômicas vigentes em cada tempo e lugar, e se modifica em razão das rupturas de paradigmas que passa a sociedade e o Estado. Em 1890, o Brasil vivenciava a transição entre o Império e a República. O Código Criminal havia sido elaborado antes da promulgação da Constituição em 1991 e poucos anos após a sua promulgação foi criticado diante de seus dispositivos que previam não somente a prisão para quem participasse dos movimentos grevistas, mas também para a reunião de determinado número de pessoas. O Código Penal de 1940 foi elaborado de forma mais completa, prevendo ainda mais possibilidades de crimes contra a organização do trabalho. E ainda previa, em seu artigo 200, o crime de participação em suspensão ou abandono coletivo de trabalho, praticado com violência contra a pessoa ou contra a coisa. Já em 1945, Getúlio Vargas é deposto. Aí a Constituição de 1946 retomou a linha democrática da Constituição de 1934, mas também trouxe grandes avanços na seara dos direitos trabalhistas. Não somente com a previsão de direito à greve, mas também a previsão constitucional da Justiça do Trabalho como ramo do Poder Judiciário. Nesse período, as greves ganhavam ímpeto e eram apoiadas por comunistas. Em 1953, o país vivenciou uma série de greves, destacando-se a greve geral de março em São Paulo e a greve dos marítimos no Rio de Janeiro, Santos e Belém no mês de junho. A greve paulista chegou a abranger 300 mil trabalhadores. Em 1958, foram identificados 31 movimentos grevistas, dos quais 80% eram trabalhadores do setor privado. Em 1963, o número de greves no país aumentou para 172, dos quais 58% eram de trabalhadores no setor público. No período democrático, foi possível verificar, portanto, um aumento do número de greves, sendo que tal movimento se concretou no setor público durante o governo de João Goulart. Posteriormente ao período democrático, o país vivenciou a ditadura militar, um período de autoritarismo que culminou na proibição do exercício de greve dos serviços e atividades essenciais definidos em lei, conforme disposição do artigo 157, parágrafo 7º da Constituição de 1967. A emenda constitucional de 1969 apenas repetiu o disposto na Constituição de 1967, mantendo a restrição ao movimento grevista. Foi somente a partir de 1979, com a eclosão de diversos movimentos grevistas, que a greve passou a ser vista como uma forma legítima de manifestação dos trabalhadores. A proibição quanto ao direito à greve pelos servidores públicos na Constituição de 1967 e a manutenção com a Emenda Constitucional número 1 de 1969 tem grande influência na ditadura militar vivenciada no Brasil a partir do golpe de 1964, trazendo claro em seu texto o autoritarismo e a insegurança vivenciada no país. Assim, diante das dificuldades impostas pelo Estado, o movimento sindical atuava de forma independentemente de regulação. O período de redemocratização brasileira, vivenciado principalmente com a elaboração da Constituição de 1988, traz novamente a permissão do direito à greve, previsto como um direito social tanto dos trabalhadores da seara privada quanto para os da seara pública. Todavia, a previsão constitucional determinou que, ainda que haviam regras especiais para deflagrar o movimento grevista, no caso de atividades essenciais, e tal regulamentação seria realizada por meio de lei. O direito à greve é atualmente um direito fundamental dos trabalhadores brasileiros, previsto constitucionalmente, que deve ser regulamentado por legislação própria.
Vamos lá, pessoal, dando continuidade que os colegas falaram, eu vou falar um pouquinho sobre a greve no serviço público e como ela vai chegar nesse serviço essencial, certo? A gente pode começar falando que a Constituição Federal, lá no artigo 37, ela vai prever o exercício do direito de greve pelos servidores públicos civis, só que a gente tem que delimitar isso em lei complementar, certo? Então, o que acontece? Com a reforma administrativa, né, que foi provida lá pela Emenda Constitucional 19, em 98, o texto ali o texto da norma, ele sofre uma flexibilização no sentido de passar a permitir que, enfim, a regulamentação da greve ali no serviço público, né, ela seja organizada por lei específica, uma lei ordinária, certo? O resultado prático disso daí é a diminuição do quórum parlamentar, né, enfim, que não vai mais exigir a maioria absoluta para a aprovação dessa lei. Enfim, então o que acontece? Essa mudança, ela acarreta debate ali entre os juristas no que vai, enfim, no que vai tangenciar ali a sua eficácia e aplicabilidade do direito constitucional. Posto por quê? Porque ocorre as greves independente dessa lei específica ou não. Então, o que a gente pode pegar aqui o doutrinador José Afonso da Silva, né, e ele vai ensinar ali as normas de eficácia plena, contida e limitada, certo? Então, a gente pode pegar que a norma de eficácia plena são aquelas que estão aptas ali a produzir os efeitos desde a sua entrada em vigor, sem necessidade de qualquer outra lei que vai interagir com ela, né? As normas de eficácia contida a gente pode pegar ali que seja aquelas que estão aptas a produzir os seus efeitos desde a sua entrada em vigor ou a promulgação ali da Constituição. Mas elas podem ser restringidas ali por leis infraconstitucional, certo? Leis que vai vir depois ou pela própria Magna Carta ali, certo? E as normas de eficácia limitada, elas podem ser, enfim, caracterizadas por aquelas leis de imediato, né? Que tem um condão ali, que não tem um condão ali de produzir todos os seus efeitos e ele vai necessitar de uma nova lei, né? Que posteriormente seja criada uma lei para interagir com essa, certo? Então, o que acontece? A gente pode dividir... enfim, para esse doutrinador, né, a gente pode dividir as normas de eficácia limitada e as normas de princípio institutivo, né, que trata ali da estruturação das entidades, dos órgãos e instituições, certo? Então, o que acontece? Diante dessas controvérsias apresentadas ali, a gente pode pegar até o próprio doutrinador ali, o José Afonso da Silva, para assumir o posicionamento no sentido de que a previsão do direito de greve, ele exercido pelos servidores públicos, ali ele vai possuir, enfim, uma eficácia contida e imediata. A gente pode dizer que a norma produz efeito desde a promulgação ali do texto constitucional, mas ela está sujeita a restrições legais, né? Então, o que acontece? Lá no artigo 37, tem enfim... diz lá que a norma deve adotar ali um caráter limitativo em relação aos direitos e obrigações dos servidores públicos ali nos movimentos paredistas, né? Então, o que acontece? A gente pode trazer ali no âmbito jurídico, enfim, de uma forma mais técnica, que o direito de greve, né, em tal caso, existe por força de norma constitucional, não por força de lei. Não é a lei que vai criar esse direito, certo? A Constituição já criou. Então, o que acontece? Nos casos de norma contida, a lei referida ali, ela, quando promulgada, é apenas restritiva de direito, né? É reconhecido, não geradora desses direitos. Então, a gente pode colocar que, enquanto a lei não vem, o que vai valer é a amplitude constitucional ali, aquele direito criado, e não a lei específica que ficou ali por ser criada, né? Enfim, a gente também pode entender que o direito ele não foi regulamentado ainda. Então, nesse sentido, o STJ ele decide pela eficácia limitada da disposição do artigo 37 da Constituição Federal, né? Em recurso especial, certo? Então, o que acontece? Ele também não vai voltar a esse entendimento justo porque o entendimento é pacífico em matéria infraconstitucional, né? Num agravo regimental que foi improvido,
né? A gente também pode trazer que, além dessa divergência ali da jurisprudência do STJ, o STF ele também admite ali que há uma omissão do Poder Legislativo pelo mandado de injunção, né? E também enfim, concluindo o raciocínio do mandado de injunção, o STF também determina que haja aplicação das leis seletistas aos servidores até que essa lei específica seja editada, visto que já se passou 30 anos de Constituição e até agora essa lei específica ainda não chegou. Só que esse direito ele não pode ser exercido abusivamente. Justamente por quê? Porque a gente vai entrar nos serviços essenciais. Então, o que acontece? Na Lei 7.783, lá de 89, que vai especificar ali os direitos de greve e etc., em um âmbito um pouco mais da iniciativa. Continuando ali o raciocínio do mandado de injunção do STF, o STF ele determina que se aplique a legislação seletista aos servidores públicos, né, até que a lei específica seja editada. Só que essa lei ela é um pouco limitada justamente por quê? Porque a gente vai entrar nos serviços essenciais e aí a gente tem que ter uma limitação no caráter do sentido público. Então, o que acontece? No serviço público, inicialmente, sim, a gente pode observar que o texto constitucional ali, ele é cristalino para garantir o direito de greve dos servidores públicos, né, dentro dos limites de lei, lógico. Só que diante da omissão do Poder Legislativo, a Lei 7.783, lá de 89, ela vem adotada como parâmetro para organizar os conflitos ali de direito ou não, né? E deixar os usuários do serviço público, né, assim, com um respaldo, certo? Né? A gente pode pegar lá no artigo 10 dessa lei, né, o que são os serviços essenciais. Então, a gente pode colocar meramente coisa básica, né, como água, como luz, distribuição de energia elétrica, gás, combustível, assistência médica, serviços hospitalares, comercialização de medicamentos e por aí vai. Só que acontece, a doutrina, né, os doutrinadores, eles entendem que esse rol ele não é taxativo, né? Ele é exemplificativo. Então, essa lei que poderia surgir, ela pode também incluir novos direitos essenciais para a população. A gente pode trazer também, enfim, que o exercício de greve, né, ele entra em conflito com o princípio da continuidade, ou seja, esses serviços básicos eles não podem parar, então você não pode aplicar de uma forma total ali congruente ao serviço da iniciativa privada. Então a gente pode concluir que diante da especificidade do serviço público, né, que ele representa ali para a coletividade, parece razoável para a administração pública, né, possuir uma legislação que vai disciplinar ali o tema com a devida relevância, né, que seja a ponto que você delimite o que não pode fazer e o que pode fazer, a fim de que você garanta os direitos da coletividade, ali, o fornecimento de bens, o fornecimento de bens e direitos essenciais ali à coletividade. E também você garanta que os servidores públicos possam exercer a insatisfação contra o órgão ali ou contra a gestão que possa, porventura, suprir algum direito, enfim, alguma insatisfação que eles têm. No que tange ali o direito de greve aos servidores da área de segurança pública, o STF já entendeu na Secretaria de Segurança Pública Civil que não pode, é vedado sobre qualquer forma, e na área militar é vedado já por lei específica, né? Ali o código específico já veda o direito de greve aos militares. Certo, acho que batemos todos os pontos, é isso aí, valeu.